Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar minha gratidão a Deus pela sua bondade, infinita misericórdia e a graça dele, né? A graça de Deus, ela nos mantém de pé, né? Quero externar minha gratidão também a Deus pela vida do nosso pastor Emanuel Barbosa Martins, homem de vida ilibada e moral elevada, né? Pelo que tem feito aqui na nossa igreja em prol do nosso ministério. É o homem que Deus enviou para conduzir o rebanho do Senhor Jesus. Tem sido verdadeiramente um baluarte, tem sido aprovado aos olhos de todos. Louvo a Deus pela sua família, pela mesa diretora, os meus companheiros, a todos, enfim. E por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Quero ler aqui para a nossa meditação um texto que está exarado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque quem sou eu? Formulamos esta pergunta. Na verdade, há uma interrogação no final do versículo. Há essa interrogação, né? Aí resolvemos trazer cá para o começo. Eu não estou mutilando a Bíblia, né? Somente em ler parte do versículo, até porque a Bíblia ela foi dividida em capítulos no século XIII e em versículo no século XVI. Essa divisão contribuiu para o estudo da Bíblia em cadeia, de forma sistemática, nos paralelos de versículo, né? Essa facilidade. Muito bem. Dito isto, escute bem. Talvez você não saiba, mas o ser humano, ele tem uma capacidade extraordinária de resiliência na hora da dor, na hora da crise. Ele supera, ele há um dispositivo que o faz superar em situações críticas, em situações difíceis. Escute isto. Até a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha ostentava a supremacia da economia mundial. Com o fim da Primeira Guerra, em 11 de 11 de 1918, a Grã-Bretanha perdeu essa posição para os Estados Unidos. As grandes empresas americanas passaram a investir em títulos na Bolsa de Valores. Toda a estrutura econômica foi estabelecida com base em bens de consumos. Naqueles dias, amados, o capitalismo havia se tornado muito forte naquela oportunidade da história. Em 24 de 10 de 1929, uma quinta-feira, essa quinta-feira passou a ser conhecida como Quinta-feira Negra. Naquele dia, havia 13 milhões de ações à venda, mas não havia compradores. E os preços desabaram, os preços despencaram, resultando na falência de bancos, de indústria. 12 milhões de norte-americanos perderam seus empregos. O mundo inteiro, irmão, foi impactado com essa crise sem procedência, conhecida como a Grande Depressão. Com o início do governo do presidente Roosevelt, ele conseguiu contornar aquela crise, deu a volta por cima, né? E tudo voltou às suas normalidades. Muito bem. Grave isto, o que eu vou dizer, para que você não entre em desespero. Crise tem hora para começar, crise tem hora para acabar. Era o dia 15 de 9 de 2008, quando o maior banco dos Estados Unidos pediu concordata, uma espécie de falência no sistema financeiro. Pelo fato de vivermos em uma economia globalizada, tal notícia afetou o mundo econômico e o desespero foi total. Nas multinacionais começou uma onda de demissões em massa, demissão em massa, por causa dessa crise generalizada. Aqui em São José dos Campos não foi diferente.
Foram muitas demissões no final de 2008 para 2009 e a coisa ficou feia, ficou terrível, né? Essa crise, irmão, ela também foi apaziguada. Porque crise tem hora para começar, crise tem hora para acabar. Queridos, vivenciamos hoje uma grande crise. E desta feita uma crise epidemiológica. Essa crise ainda não chegou no cerne, ainda não chegou no seu patamar. A verdade é que quando for contabilizado a totalidade dos mortos, é que nós saberemos o tamanho da crise. Não tem escapatória, não tem. No geral, o mundo está vivenciando esta crise. Porém, a vida continua, irmão. A vida continua. O ser humano tem esta capacidade de resiliência, né? Na hora da dor, na hora da crise, de dar a volta por cima. Na verdade, eu vejo uma outra crise nos dias odiernos, que vem se estendendo ao longo da história. Eu vejo uma outra crise, vem impregnando, ela impregnou o contexto social que tem atingido a massas, sem distinções. É a crise existencial, crise de identificação. A sociedade em si não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada. Se você vai em uma loja, te chamam de cliente. Se vai em um hospital, te chamam de paciente, né? Se vai a uma agência bancária, te chamam de correntista. Se vai a uma feira livre, te chamam de freguês. Se você vai à prefeitura, te chamam de tributarista. Se diz que quer falar com o prefeito, alguém diz: Vossa Excelência, tem um eleitor aqui querendo falar-lhes. Crise de identificação, crise existencial. Essa crise, irmãos, ela é motivada por planos inacabados, objetivos não alcançados, sonhos desfeitos, frustrações, muitas frustrações. No início do século passado, um renomado filósofo estava sentado no banco de praça, né, da sua cidade e não ouviu o toque de recolher às 22 horas. De repente, se aproximou dele um guarda noturno, pensando em estar diante de um mendigo, perguntou-lhe: de onde você vem? Para onde você vai? Quem é você? E o filósofo respondeu: há 60 anos busco resposta para essas perguntas. De onde vim? Para onde vou? Quem sou eu? Não são poucas as pessoas que estão vivenciando crise de identificação. A situação piora quando a crise é provocada por perseguições. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, ele vivenciou essa crise de identificação. Ele chegou a dizer: a quem o rei de Israel está buscando? Uma pulga? Uma perdiz nos montes? Um cão morto? Queridos, perseguição é uma espécie de opressão. Eclesiastes capítulo 7, versículo 7 diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Ele perde a identificação do que é, do que era, do que está fazendo. Talvez nesta noite eu esteja falando para alguém que está vivenciando uma grande crise de identificação. No trabalho, as portas se fecharam por conta da qualificação que não veio. Na família, cada dia que passa, você vai perdendo espaço que sempre foi teu. Na igreja não há reconhecimento para as obras que praticaste e ainda praticas, né? Escute o que eu vou dizer. Você pode não ser nada neste mundo. Você pode não ter nada nesta vida. Para muitos, você pode valer menos do que uma cartela de comprimido vencido. Mas para Deus, você não é uma causa perdida. Para Deus, você não é uma causa perdida. A tua família não é uma causa perdida. Os teus filhos não é uma causa perdida. Os teus negócios não é causa perdida. A crise vai passar, acredite. A crise vai passar. A causa ainda não acabou. Deus abre o livro da nossa história. Muda a página. Escreve uma nova história, um novo capítulo. E diz: a conclusão ainda está por vir. Continue com seus sonhos. Continue com seus projetos. Para Deus, você não é
uma causa perdida. Para Deus você é uma causa ganha. A causa só é dada como perdida quando se perde o interesse por ela. Deus não perdeu o interesse por você. Nada se acaba enquanto ele não disser que acabou. A última palavra é dele. Você é um projeto de Deus que tem tudo para dar certo. Não desista. Não abra mão. Não abra mão. Vai dar certo. Vai dar certo. Ouvi uma história há muito tempo, nunca esqueci, de um pastor que há 40 anos, na frente de um trabalho, o trabalho prosperou, uma bênção, mas chegou uma época em que a renda da igreja não dava mais para sustentá-lo. E ele resolveu entregar a igreja e voltar à antiga profissão. Que profissão? Fabricar e vender chinelo. Todos os dias ele saía, fabricava o chinelo e saía para vender. No início até que conseguiu vender alguns, mas com o passar do tempo já não vendia mais nada. Voltava para casa cansado, sem vender nada. Certo dia ele vinha retornando e chegou em uma casa, ofereceu o chinelo. Saiu uma senhora para atendê-lo e disse: olha, eu não preciso de chinelo. Agora, eu vejo que o senhor está muito cansado, o sol está quente, entre, descansa um pouco. Vou buscar um copo com água para o senhor. Foi buscar a água. Ele foi, bebeu a água e na hora que ele ia saindo, ela disse: não, não saia assim. Eu sou uma cristã. Não vou deixar o senhor sair daqui sem fazer, no mínimo, uma oração. E ela começou a orar. No momento que ela estava orando, ali estava uma criança de 7 a 8 anos, mais ou menos. E naquela hora o Espírito Santo tomou aquela criança de uma maneira tão poderosa e apontou o seu dedinho para aquele moço. E disse: meu servo, eu não te chamei para fabricar nem vender chinelo. Eu te chamei para a minha obra e eu estou te dando mais uma oportunidade. Deus está dando oportunidade a gente aqui nesta noite. Não desista, não abra mão. A crise vai passar. Vai fazer parte da nossa história. Lá na frente vamos contar história para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, do que você enfrentou e venceu. Com Deus sempre haverá um final feliz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus.